Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai estar assistindo mais um episódio de podcast. Você já me conhece, meu nome é Alex Ferreira Leite, sou advogado de planejamento patrimonial e planejamento sucessório. E esse espaço, o espaço do podcast, é um espaço que eu trago profissionais gabaritados para conversar sobre planejamento patrimonial. E a pessoa de hoje é um cara fantástico, é um cara muito gente boa. Além de ser um advogado competente demais, um cara gente boa demais. Vocês vão ver que esse episódio vai ser extremamente leve, extremamente divertido pela pegada que ele tem. Eu tenho a oportunidade de, como eu já expliquei para vocês, fazer parte de um grupo de advogados e contadores que trabalham no planejamento patrimonial, planejamento sucessório no Brasil inteiro. Já conversamos com advogados de Minas, com advogados de São Paulo, e eu estou tendo assim a alegria de trazer para o podcast hoje um advogado de Pernambuco, muito gente boa, doutor Pedro Neri. Vou chamar ele aqui para vocês conhecerem. Olá, meu amigo! E aí, Alex, como é que tá você? Tudo bem, cara? Um prazer enorme estar com você aqui no podcast. Assim, meu amigo. Queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal saber quem é o Dr. Pedro Neri. Meu Deus, depois de uma abertura, de uma introduzida que você deu aí, não tem nada que eu possa dizer que seja melhor do que isso. Meu velho, assim, sou advogado em Recife, Pernambuco. Tem algumas atuações em São Paulo, Rio, mas o foco aqui é em Pernambuco e principalmente na parte de planejamento sucessório, proteção patrimonial, usando muito mais, assim, de forma muito forte, o instrumento da holding familiar. E aqui a gente tem algumas dificuldadezinhas, algumas facilitações, e aí a gente vai continuando a vida como pode. E esse é exatamente o papo que eu quero conversar com você, que a pegada aqui do canal é a prática sem juridiquês, que você é mestre nisso. É mestre na questão do dia a dia da holding familiar, do planejamento sucessório, e também é um comunicador nato, é um cara que conversa bem, que fala bem. E aí eu queria saber como é que funciona, como é que está funcionando o sistema aí em Pernambuco. Porque aqui no Rio de Janeiro, a gente ainda não se sabe, porque teve até umas alterações aí legislativas, umas alterações de alguns municípios, a gente consegue ainda fazer a holding tradicional, que é aquela holding só da célula cofre, né, sem falar de domicílio fiscal mais vantajoso, sem falar de 3 células, né, aquela holding mais comum. Mas em alguns estados, como por exemplo Minas Gerais, não tem como. Em Minas Gerais, por exemplo, eu tive a presença do Dr. Bruno aqui. Lá ele só consegue trabalhar as 3 células. Ele não consegue, muito raramente, um domicílio fiscal mais vantajoso. E eu estou falando dessa forma porque esse tema, os meus ouvintes, eles já conhecem, porque a gente fala muito aqui. Então, assim, como é que está funcionando aí em Pernambuco? Como é que isso aí está pegando aí? Cara, aqui não é diferente de Minas. Aqui o jogo é pesado na tributação. Aqui é bem pesado. Inclusive, eu costumo dizer o seguinte: provavelmente o pessoal que está aqui já está acostumado com escutar, mas tem a questão do ITCMD, que é aquele imposto de inventário, que a gente chama vulgarmente de imposto da morte, que ele é de 2% a 8%. Aí os estados eles tributam aí dentro, no mínimo 2%, no máximo 8%, da forma como eles desejarem. Em Pernambuco, a gente tem 4 alíquotas, 2%, 4%, 6% e 8%. Só que na prática, Alex, como é? Igual ao Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem igual ao Rio, também, né? Isso. Na prática, aqui em Pernambuco, o inventário, ele não funciona com as alíquotas de 2, 4, 6 e 8. Ele funciona na prática com alíquotas de 6, de 8, de 12, de 15, de 20, de 18. Pois é. Porque o que é que acontece, cara? Assim, isso é muito, mas muito, muito, muito comum. Nos inventários, os bens, principalmente bem imóvel, né? Porque assim, quando tem uma conta bancária, é mais fácil você avaliar quanto vale aquele valor. Quando tem um carro, é mais fácil. Mas essa problemática, ela acontece mais em imóveis, que é o quê? O valor de avaliação do bem. Você tem um bem que vale 500 mil reais, você fosse tributar aquilo ali nos 5%, ia ser 25 mil, por exemplo. Só que na prática, o Estado aqui, ele avalia aquele bem de 500 por 700, 750, 800, 1 milhão. Sempre vai lá para cima. Então, o que acontece? Quando você incide a alíquota do ITCMD em cima daquilo ali, você acaba como se o ITCMD ele superasse aquele limite dos 8%. Aí você acaba pagando, na verdade, 10%, 12%, 11%, 13%, depende da valoração do bem, mas fica muito caro. E isso é muito, Alex, isso é muito frequente aqui em Pernambuco acontecer. Todo mundo que vai para o inventário reclama disso daí. Infelizmente, isso acontece muito. E o que é que acontece?
Aqui em Pernambuco, a gente tem a dificuldade também, além dessa, na parte da holding, que é a tributação dos bens que estão ali dentro, tal qual o valor de mercado daqueles bens. Na holding, como é que funciona a holding? Quando você abre a holding, constitui e coloca os bens ali dentro, você consegue fazer a sucessão para os seus filhos com o valor daqueles bens que estão ali dentro. Ou seja, da época que você comprou lá atrás, aquele valor que está no seu imposto de renda. Exatamente. Em regra, muito mais baixo do que o valor de mercado do bem hoje em dia. Por isso fica tão barato. Por isso que a diferença do custo de sucessão em uma holding e no mercado, no inventário, é tão grande. Por isso que a holding acaba sendo tão barata nesse sentido. E aqui em Pernambuco, a sucessão acontece da seguinte forma: se você colocou os bens aqui dentro, não importa se você colocou imóveis aqui dentro dessa pessoa jurídica há 1 ano, há 2, há 5, há 10. A gente vai tributar as cotas pelo valor dos bens que estão aqui dentro. Então acaba sendo pesado. O que acontece? A gente tem que criar outras modalidades de operacionalização da holding, como, por exemplo, como você falou, domicílio fiscal mais vantajoso, ou então 2 células, ou então 3 células, ou então alguma outra estratégia de sucessão. E lembrando, tudo lícito Sim, dentro da lei. Na verdade, eu digo mais do que lícito. Atos públicos. Atos públicos, Alex. Atos públicos são o quê? Atos sobre a vista da autoridade, sobre a vista de receita, de secretaria, de prefeitura, enfim, de todo aquele conglomerado de órgão público. Então, aqui a gente precisa, primeiro, fugir do inventário e, segundo, criar estratégias de sucessão para que você não seja tributado aqui como você seria tributado lá no inventário. Entendeu? Isso me faz até, me traz à mente que a gente ainda, por ser um assunto que no passado tinha muita picaretagem, e hoje em dia é um assunto que gente séria como nós estamos começando a levar essa informação para as pessoas, tem muito preconceito e tem muita ideia errada. Por exemplo, você me lembrou aqui uma coisa que eu escuto muito aqui nos clientes do Rio de Janeiro. Mas isso aí é lícito? Isso aí é uma coisa que está dentro da lei? Eu não sei se você já escutou isso aí do pessoal de Pernambuco. Hoje em dia, escuto um pouco menos, mas já escutei muito. E hoje em dia ainda escuto também. E eu costumo dizer isso. Não tem como a holding ela não ser uma coisa lícita. Claro, se você fizer certo. Porque todos os atos, eles são praticados perante a vista de autoridade pública. Então, os atos em si não são atos, não tem nem como serem atos ilícitos, porque eles são atos que estão sendo praticados em junta comercial, em cartório, em declaração de imposto de renda. Então, todos os atos, eles são regulares, é tudo totalmente ilícito. Na verdade, o simples fato de a gente estar falando tanto isso em redes sociais já dá uma cara de regularidade para a coisa. É claro que você não estaria no mundo falando sobre alguma ilicitude, pelo menos se presume nesse sentido. Então, o que acontece? Você pratica os atos de rodo familiar de forma regular, de forma lícita. Só tem uma coisa que eu destaco. Não use isso daí para fraudar um filho, para fraudar a esposa, para fraudar o marido. Não faça esse tipo de coisa. Porque se você age com má fé, meu amigo, os atos podem ser regulares, os atos podem ser públicos. Depois isso aí pode ser desfeito. Então não use com intenção má, com intenção de má fé, com intenção evada de má fé, com intenção de praticar fraude contra alguém, sabe? Isso aí. Então, só para a gente balizar a ideia e ser objetivo aqui com o pessoal. Então, Pernambuco tem como fazer o sistema, não dá para fazer o sistema tradicional de uma célula só, mas já existem modalidades, formas de implementar ele, fugindo do inventário, fugindo dessa fortuna que é o inventário, e de uma forma lícita e legal, seja de uma célula, de 2 células, domicílio fiscal mais vantajoso, mas tem como ser implementado o sistema em Pernambuco. Tem, com certeza. A gente não está fazendo aqui, a gente está implementando o sistema em Pernambuco. Tem pessoas aqui em Pernambuco que não só estão fugindo daquela tributação absurda, mais do que isso, daquela, às vezes, até dilapidação patrimonial, inventário. Porque a pessoa não tem um dinheiro para pagar o inventário, tem que vender algum bem, tem que gastar para conseguir criar dinheiro. E aí, depois que você paga o processo de criação de dinheiro, por exemplo, vendi um bem, paguei ganho de capital daquele bem, às vezes paguei um deságio naquele bem, às vezes, se for um bem imóvel, tem um custo com corretor também, com escritura, com algum imposto para regularizar o próprio bem. Depois que eu tenho esse gasto, eu vou para o inventário, tenho o gasto do inventário,
E agora, o que sobrou é que vai para a família. Às vezes, sobrou 40% do patrimônio, 50% do patrimônio. Então, aqui em Pernambuco, quando você faz esse sistema de arrodo familiar, você não foge só disso, você foge também daquele exagero de tributação, que acaba causando como se o ITCMD, em vez de 8, fosse 9, 10, 11, 12 e vai-se embora. Entendi. E é engraçado que, assim, aqui no Rio de Janeiro, eu também escuto muito essa questão de é para rico, é para bilionário. Só que antes, não posso deixar de falar, que eu vou ficar falando ao longo do episódio, os contatos do Dr. Pedro vão estar aqui na descrição. Se você é do Nordeste, se você é de Pernambuco e quer ter informações com um cara que sabe muito, que sabe tudo de holding familiar, de planejamento patrimonial e planejamento sucessório, acesse os links dele, vão estar todas as redes sociais dele aqui embaixo, todos os contatos na descrição desse vídeo. Não perca essa oportunidade de ser assessorado por uma pessoa competente como o Dr. Pedro. Uma das coisas que eu escuto muito é essa coisa do ser para milionário, ser para bilionário, quando na realidade esse sistema ele é muito mais barato, mesmo um sistema com 2 ou 3 células, inclusive com 3 células é o mais barato de todos, as pessoas não acreditam. Quando eu mostro no meu croquis quanto custa e digo que o mais barato é esse aqui, a pessoa até se assusta e fala assim, mas o que tem mais coisa envolvida é o mais barato. Não sei como é que está sendo a sua experiência nessa apresentação dos custos, desmistificando essa coisa de que holding é cara, holding é só para rico. Como é que são as coisas aí? A lógica é essa mesma, Alex. Às vezes a pessoa pensa que a coisa fica mais cara conforme ela fica mais complexa. A depender do caso, é o inverso. Fica mais barata, na verdade. E tem muito essa ideia de que só é para milionário, só é para quem é muito rico. Meu amigo, a holding familiar, seja lá qual for o tamanho do seu patrimônio, vai baratear a sucessão da sua família e vai fazer com que ela não perca o patrimônio dela para o inventário. Se o seu patrimônio é 1, se o seu patrimônio é 10, se o seu patrimônio é 100, se o seu patrimônio é 1000, a holding familiar ela vai ser mais barata para você do que o inventário. Não importa o tamanho do patrimônio. Ou seja, é para qualquer tipo de patrimônio, não só para milionário. Tem alguém que não seria indicado um holding familiar? Costumo dizer que tem. Aquele pessoal que tem um patrimônio tão pequeno que não seria sequer tributado, caiu naquela faixa de isenção daquele estado, para essas pessoas eu até digo que provavelmente não seria indicado. Mas se não é o caso, Alex, passou disso daí para qualquer pessoa. Se eu sou rico, se eu sou meio rico, se eu não sou rico, se eu sou pobre, cabe para qualquer um. E algumas pessoas perguntam, e como é que eu vou saber se o meu patrimônio seria tributado, se não seria, se ele está dentro daquela faixa de isenção ou se ele não está? Na seção de viabilidade. É lá que você descobre, é no croquis, na seção que você consegue descobrir se vale a pena, se não vale a pena para você, o quanto vale a pena para você, qual modelo vale a pena para você, por que é mais caro, por que é mais barato, por que é mais rápido, por que é mais lento. E uma coisa que eu costumo dizer, Alex, não importa o tamanho do seu patrimônio, não importa a sua renda. A holding familiar, além de ser mais barata, ela vai propiciar a você poder fazer, assim, eu digo, quem quer, para quem é indicado, poder fazer a sucessão de forma diluída no tempo. Porque no inventário, meu amigo, foi para o inventário, acabou. Tem que pagar aquele absurdo todo, vender bem, dilapidar o patrimônio. Já na holding não, você consegue dissolver o custo ao longo do tempo, sem precisar tirar o vinho do fim de semana, sem precisar tirar o churrasco, a festinha. Você consegue fazer a sucessão de forma que desestabilizar a família, né? Que a família às vezes tem desestabilizar. Isso, exatamente. A pessoa consegue fazer a sucessão da holding familiar de forma muito mais barata e, além de ser mais barata, diluindo no tempo o custo disso daí. Ou seja, qual é o efeito disso na prática para a família? A família tem o patrimônio dentro dela. A família não perde o imóvel, a família não perde o carro, a família não perde a conta, aquele valor que tem na cara, a família não perde o seguro de vida, a família não perde o patrimônio que iria para o inventário. Isso aí. Sabe? E o que eu estava dizendo, se isso é para milionário, meu amigo, é para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Mas diz, você fala agora. Não, eu costumo dizer que, na realidade, esse sistema, ele, por mais que ele tenha sido inicialmente implementado por quem tem muito dinheiro, porque ele tinha acesso a essas informações através de grandes escritórios de advocacia, grandes bancas de contabilidade,
ele é mais útil para quem tem menos. Porque o cara muito rico, ele vai vender um patrimônio e vai fazer a sucessão, se fosse o caso. Agora, o cara que só tem um apartamento, que é o que ele mora, que ele criou os filhos, às vezes, quando ele não estiver mais lá, a família vai ter que vender esse único imóvel para fazer o inventário e vai acabar tendo que se mudar, porque não tem como comprar no mesmo bairro. É o que o pessoal de vez em quando fala sobre o tal do rebaixamento social. Isso. Eu falo muito aqui, de que as pessoas têm cuidado de consumir essa informação que nós estamos passando para evitar que a família dela tenha esse sofrimento. Não sei se você tem essa percepção também. Tenho, e eu até vou acrescentar uma coisa. Nesses casos em que a família é milionária, vendeu um imóvel, sobrou mais 5, 6, 7, 10 imóveis, a família está bem de vida. Mas no caso que ela vende um imóvel, além dela precisar vender o único bem da família, Alex, a família que tem um único imóvel, está morando nesse imóvel. Essa família não perdeu patrimônio. Essa família perdeu, sabe o que, cara? Essa família perdeu o lugar onde eles vivem. Essa família perdeu a base dela. Essa família perdeu aquele apartamento, aquela casa, aquele lugar onde o filho cresceu. E mais, quando é a casa, quando é a residência da pessoa, você não vai arrumar outro lugar para ir de um dia para o outro, não. Você precisa de prazo. E quem vai comprar um apartamento desse lá no inventário vai querer colocar dinheiro para comprar um apartamento com deságio. Porque o cara não vai receber o apartamento de um dia para o outro. Sem dúvida. Vai demandar advogado, pedir ao juiz, a Fazenda Estadual concordar com aquele valor daquela venda, tem que ser depositado em juízo, a pessoa vai ter um deságio, porque você não vai chegar apartamento para. Ou seja, eu quero um deságio, estou entrando numa operação de risco, isso é para o investidor. Então o cara entra pagando menos, você que recebeu o ganho de capital. A gente tem que pagar o ganho de capital naquele, porque não é porque eu estou vendendo um apartamento no inventário, eu não tenho que pagar o ganho de capital. E o que é o ganho de capital? É aquele imposto de renda da valorização do imóvel. Comprei por 300 mil, hoje vale 1 milhão, se valorizou quanto? 700 mil. Então eu, pessoa física, vou pagar 15% em cima desses 700 mil. Só que eu já tive um deságio na venda do imóvel. Às vezes até corretor, a conta de custos. Isso daí não é o custo de inventário, não. Custo para você transformar aquele bem em dinheiro para depois pagar o inventário. É nessa situação que o patrimônio da família se dilapida, vai para 30%, 40%, 50% de quanto ela esperava receber naquele inventário. É nesse momento que a família se desestrutura, que a pessoa não consegue mais morar no mesmo bairro. Porque se eu tinha um apartamento de 1 milhão que morava naquele bairro, naquele local, sobrou 400 mil, sobrou 500, sobrou 550, onde é que eu vou conseguir comprar um apartamento de 1 milhão com 500 mil no bolso? Não consegue mais. Ou seja, saí da minha casa, não consigo um apartamento no mesmo prédio, não consigo um apartamento nem no mesmo bairro. Olha o tamanho do problema para a família. E tudo por quê, Alex? Eu costumo falar nas minhas palestras que aquele ditado, né? Você, tendo consciência disso, você consegue entender aquele ditado do avô rico, pai nobre e neto pobre. Porque um patrimônio que não gera recursos próprios, tipo um patrimônio imobiliário que gera aluguel, essa coisa toda, ele não dura 2 gerações daquela família. Ele não consegue durar 2 gerações. Quando o patrimônio chega no neto, já era, já acabou. O pai teve que vender alguma coisa para fazer inventário, o avô também, aí acabou tudo. Acabou tudo. E o assim, pior, Alex, esse tipo de coisa acontece, a pessoa podendo evitar, cara. A pessoa podendo evitar. E não é evitar gastando mais do que gastaria no inventário, não. Ao contrário, gastando às vezes menos de 50% do que ela gastaria no inventário. E ainda podendo diluir isso durante anos, se quiser. Ou seja, é mera ausência de informação que as pessoas não têm. É mera ausência de informação que as pessoas não têm. Se as pessoas soubessem disso que a gente está dizendo aqui, de um sistema que é lícito, é rápido, é barato, mantém o patrimônio na família, cria inúmeras formas de proteger aquele patrimônio. Se as pessoas soubessem disso, não existiria no Brasil mais nenhum inventário. Não, e assim, não tem jeito, cara. Eu costumo dizer que, assim, a gente tem uma dificuldade que o brasileiro ele é muito provinciano, ele não consegue digerir bem novidades, é muito desconfiado, tudo ele acha que é picaretagem, tudo ele acha que são coisas que é ilegal, tem muito preconceito em cima de planejamento patrimonial.
Quer dizer, e acaba que, no final das contas, quem sofre com isso é a classe média. Porque, assim, rico não faz inventário. A verdade é essa, rico não faz inventário. Então, no final das contas, quem vai sofrer a perda patrimonial, o desgaste processual, é o classe média, é o cara que não conhecia essas coisas que a gente está apresentando. É muito complicado. E ainda tem, assim, a gente acaba, eu, aqui no Rio de Janeiro, eu ainda escuto muito falar, por exemplo, gente que defende testamento, gente que defende doação com reserva de usufruto, coisas assim que na minha cabeça não fazem muito sentido. Eu não sei o que você acha disso, mas na minha cabeça, se você comparar com um planejamento patrimonial através de uma holding, por exemplo, esses outros dois procedimentos judiciais não fazem sentido mais. Testamento, então, pelo amor de Deus. Não sei o que você acha disso. Cara, testamento, pelo amor de Deus, realmente, é um negócio assim, ultrapassado, sem sentido algum. Não tem lógica. Hoje em dia, eu não vou nem entrar muito em detalhe, de tão absurdo que é. Hoje em dia não tem sentido a pessoa fazer um testamento. Não tem sentido. E com relação a, por exemplo, uma doação com reserva de usufruto. Isso aí sempre acontece em imóvel, né? Apartamento, casa, esse tipo de coisa. Meu amigo, se você faz uma doação com reserva de usufruto, para começar, se você está doando, se você está fazendo qualquer coisa com um bem imóvel no Brasil, você precisa de documento público. É por isso que as pessoas têm que ir lá no notório, fazer aquele... para você poder comprar um apartamento. É por essa razão. Ou seja, você vai para doar com reserva de usufruto, sem reserva de usufruto. Eu vou precisar de escritura pública, que não é colocado no valor fechado, é calculado em cima do valor do imóvel. E para piorar, não o valor do imóvel, em cima do valor que o ente público tendo que o imóvel vale. Então, olha só, você vai pagar o custo do valor que o ente público disser que o imóvel vale. Você vai pagar o imposto, e nesse momento aqui, sabe qual é o imposto que a pessoa vai pagar? O imposto do inventário. Gente, quer dizer que se eu doar um bem para o meu filho, o mesmo imposto que eu ia pagar lá no inventário, exatamente. Você vai pagar o mesmo imposto sobre o mesmo bem, no mesmo valor. Economizou o quê? Não eficiência fiscal nenhuma. A doação de bens imóveis para os filhos com reserva de usufruto ou até sem reserva de usufruto. E depois tem o registro, sem falar nas escrituras, nas certidões, documentos que a pessoa vai ter que pegar para poder fazer a escritura de doação. Ou seja, Alex, um detalhe, depois que você fizer a doação, você não é mais proprietário do bem. Eu sou usufrutuário, mero usufrutuário. Se eu quiser doar aquele bem, se eu quiser comprar, se eu quiser vender, se eu quiser fazer qualquer coisa com aquele bem, é o meu filho que autoriza, é a minha filha que autoriza. E mais, olha o tamanho do problema. Vou dizer 2 problemas grandes aqui. Se meu filho é casado, se minha filha é casada ou tem união estável, a esposa dele, o marido, vai ter que autorizar. Mas ele não faz parte da comunhão de bens, da partilha. Realmente não faz. Mas não faz parte para a divisão patrimonial, para a administração do patrimônio, a pessoa tem que autorizar. E para piorar, imagina quando você faz isso, quando você coloca no nome de um filho seu algum imóvel e esse filho é menor. Alex, dá uma trabalheira. Para você poder vender esse bem, quem estiver escutando a gente, preste muita atenção nesse momento agora. Se você coloca em nome de um filho menor um bem imóvel, para você poder vender, doar, fazer qualquer coisa com aquele bem, você necessariamente precisa de autorização judicial para isso. E a autorização judicial vem de onde? Do juiz, do processo. Ou seja, se eu coloco um apartamento em nome de um filho meu que é menor para vender, para doar, para fazer qualquer coisa, eu tenho que contratar advogado, pagar custos processuais, entrar com ação, esperar o Ministério Público informar que concorda com aquela venda, vou ter que informar o valor que está sendo vendido, vou ter que juntar a promessa de compra e venda, vou ter que informar tudo, e aí o Ministério Público, se concordar, pode ser que o juiz autorize a venda, aí sai o alvará e você pode fazer a escritura de compra e venda. E nos casos... Escuta essa, Alex. E nos casos que o Ministério Público diz assim, concordo com a venda, porém o bem é de um menor. Então o valor da venda tem que ser depositado em juízo até que o menor seja maior de idade, tenha 18 anos, e aí ele possa usufruir da quantia como desejar. A pessoa imobilizou a quantia referente a um imóvel judicialmente por anos até que o filho tenha mais de 18 e possa movimentar essa quantia.
Se o cara estava querendo vender esse imóvel porque está com um problema na família de dinheiro, Alex. E aí? Já? Ele faz o quê? Eu tive um problema exatamente como esse no escritório. Exatamente como esse. O juiz ele não queria porque não queria liberar o dinheiro para a família. E não queria. No meu caso aqui do escritório, era para fazer uma outra venda, uma outra compra de um imóvel melhor, que ele acabou perdendo o negócio, porque não deu tempo de casar a venda do imóvel com usufruto, doado para um filho menor, com a aquisição do novo imóvel. Ele perdeu o negócio. Assim, é por isso que eu digo, as pessoas, elas não sabem. Tem muita gente que por não consumir, não prestar atenção no que está sendo falado, ela não sabe a grande arapuca que ela está criando. Que, assim, utilizam procedimentos de planejamento patrimonial, planejamento sucessório arcaicos, procedimentos sem nenhuma justificativa. Ainda tem o tal do seguro, né? Que isso eu acho uma maluquice, meu Deus do céu. Eu até agora não entendi o seguro. O pessoal faz seguro para pagar inventário. Cara, isso é a morte, cara. Meu Deus do céu. Não sei o que você acha disso, mas eu acho uma loucura. Cara, assim, o seguro de vida em si não tem um problema contra ele. Mas você fazer um seguro de vida para aquele seguro de vida custear despesas que a pessoa não precisa ter, é você ficar anos pagando aquilo ali para lá na frente jogar aquele dinheiro fora. Não tem lógica isso. E assim, eu não conheço um seguro que cubra o inventário. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, você sempre vai ter que botar um dinheiro do teu bolso. Normalmente. Bem menos, mas vai ter que botar. Eu não conheço nenhum que o cálculo atuarial seja maior do que o cálculo das custas judiciais. Não conheço. Ou seja, o cara perde o seguro. O cara perde o seguro, ainda tem que colocar dinheiro, ou então perde um pedaço, no mínimo, do seguro. Cara, se o cara perder R$1 do seguro, não tem lógica. Por que não tem lógica? Porque não existe R$1, 1 centavo que a pessoa precise gastar com inventário. Não existe R$1 ou 1 centavo que a pessoa precise gastar com inventário. Então, não existe razão para a qual o meu filho receber um seguro de vida e gastar aquele seguro de vida que eu passei anos pagando. Ele vai pagar para advogado, para cartório, para imóveis, para despachante até, Alex. Sim. Até para despachante tem, olha só. Certidão. Todos esses custos são custos que a pessoa não precisa ter. Então, para que ele vai gastar o seguro de vida com aquilo? Não tem sentido algum. Repito, o seguro de vida não é ruim. Mas você utilizar o seguro de vida para gastar 1 centavo que seja com inventário, um negócio que não tem lógica, porque não existe 1 centavo que a pessoa precisa gastar com inventário que ela não possa resolver isso. E detalhe, não é simplesmente não é pagar mais para resolver, não. Ao contrário, é pagar muito menos do que no inventário para não precisar do inventário. Que é a mensagem que a gente aqui, eu no Rio de Janeiro, você em Pernambuco, a gente tenta passar para as pessoas, que elas não sabem, elas não conhecem, acham que é picaretagem. Mas aí, quando a gente apresenta... Assim, os meus clientes, eles surpreendem muito quando eu apresento os números. A diferença do custo do inventário para o custo de uma holding já é um troço grande. Mesmo o modelo básico aqui no Rio de Janeiro. É papo de 50% mais barato, 60% mais barato. Conforme a gente evolui nos modelos, como os modelos que são utilizados aí em Pernambuco, o de 2 células, o de 3 células, a economia pode, às vezes, chegar em mais de 90% do preço do inventário. Sim. É uma coisa assim, absurdamente alta, a economia. Pode chegar a mais de 90%. No mínimo, sei lá, uns 40%, 50% do custo do inventário. E é como eu disse, né? Não é só pagar menos, é pagar menos e diluir durante o tempo. Isso. Porque ali você pode fazer um sistema aos poucos, ao passo que o inventário não tem parcelamento. As pessoas nem lembram disso, né? Que às vezes as pessoas não têm valor. É muito comum eu apresentar o valor do inventário, a pessoa não só não ter noção do custo, como achando que pode parcelar, pode... Enfim, cara, é muito complicado. Mas graças a Deus tem gente como a gente que está tentando ajudar as pessoas, tá? Trabalhando esse sistema. Você falou, Alex, uma coisa muito interessante. Você falou assim, rico não faz inventário, né? Você falou, rico não faz inventário. E aí aconteceu, eu vou te contar uma história muito interessante que aconteceu comigo alguns anos atrás. Processos de divórcio é processo sigiloso.
O resto do mundo não acessa aquele processo. Só quem está se divorciando dos advogados da parte. Ou o juiz, claro, né? Ou seja, não chega por aí. Teve uma pessoa muito famosa no Brasil inteiro, no mundo inteiro, na verdade, um cara famoso, que o processo de divórcio dele foi um processo muito caro pelo tamanho do patrimônio. Esse cara era um jogador de futebol muito rico, se divorciou, e aí, cara, pelo tamanho do patrimônio, chamava a atenção o divórcio. Resultado, é um processo sigiloso. Sigiloso. Ninguém mais acessa. Cara, Alex, o processo desse cara rodou o país inteiro. Pelos WhatsApps, pelo Facebook, por aí, todo mundo, porque virou uma coisa famosa. Virou uma coisa famosa. E aí, anos depois, o dono de um banco aqui no Brasil faleceu. E o patrimônio desse cara era, acho que umas 200 vezes maior do que o patrimônio do jogador. Só que o patrimônio dele não apareceu para ninguém. Pô, peraí. O divórcio do cara, que é sigiloso, um processo sigiloso, apareceu para todo mundo porque era um processo muito, muito caro. O outro processo, que é mais caro ainda, não apareceu para ninguém. Por quê? Sabe por quê? Porque não existiu. Não existiu o inventário desse cara. O patrimônio dele é muito maior e não apareceu em canto nenhum. Por que o jogador lá, com 400 milhões de reais, o processo dele estava no mundo inteiro, todo mundo vendo, todo mundo rindo, todo mundo brincando, e no processo do dono do banco, que não tinha 400 milhões, tinha, sei lá, 400 bilhões, ninguém falou nada, porque não existia um inventário. Rico mas isso é que as pessoas não faz inventário. Isso aí, é porque as pessoas não Exatamente. entendem. Cara, já está chegando aqui no nosso horário, eu quero te agradecer muito pela presença. Cara, papo muito agradável, muito leve, muito tranquilo, como eu prometi lá no início para os meus ouvintes. Quero te agradecer, vou lembrar novamente, quem for aí de Pernambuco, do Nordeste, e queira falar com o Dr. Pedro, todos os contatos deles, redes sociais, vão estar na descrição aqui do vídeo. Não perca essa oportunidade de ter esse aconselhamento, de ter essa assessoria extremamente competente. E eu vou deixar aí as suas palavras finais aí para se despedir aí do nosso público. Alex, eu que agradeço, na verdade. Obrigado demais pela oportunidade de estar aqui, de levar essa informação para cada vez mais gente, para a gente conseguir tirar as pessoas desse mundo terrível que é o mundo, infelizmente, do inventário, que acaba dilapidando, acaba acabando, na verdade, com o patrimônio da família. Vamos seguindo e salvando as pessoas desse perigo, desse buraco que é o inventário, que para você fugir dele é só você ter informação. Tranquilo? Valeu, então, amigo. Um abraço. Valeu, meu velho. Um abraço. Valeu. Com certeza a gente faz uma outra dessa aqui. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Valeu.